Olá pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde a gente vai continuar resolvendo as questões de conhecimentos específicos do cargo do professor de Física do concurso de SEDUC 2021 para revisar o próximo edital, 2024. Então, caso você goste do vídeo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, caso você goste. Deixe nos comentários aqui se você tiver alguma dúvida ou sugestões de próximos vídeos e vem para o CN. Então vamos lá, pessoal. A gente já viu o mesmo texto dessas últimas questões. As últimas duas é o mesmo texto, essa daqui também. Então a gente tem o seguinte: ele dá o raio está aqui, né? Que seria a distância, né? E você tem também o período, t igual a 20 segundos, beleza? É as informações dadas aqui pelo texto, né? E a 53 ela diz o seguinte, para a gente avaliar se é verdadeiro ou falso, né? A variação, deixa eu botar para cá, a variação da direção do movimento a uma velocidade escalar constante configura uma mudança no estado inercial do objeto em movimento. Ou seja, o que ele quer dizer, né? Se eu tenho uma variação da direção, que seria a direção, seria o eixo X, por exemplo, o eixo Y, seria a angulação, né? Então, caso se você tivesse aqui, tá aqui o nosso θ inicial, né? Depois ele ele saiu para cá, por exemplo. Então você tem um θ', por exemplo. Você mudou a direção, né? Quando você muda a direção, o vetor não é o mesmo, né? Porque lembra que um vetor, ou seja, um vetor qualquer, ele tem o módulo, a direção dele, que seria, por exemplo, o I chapéu, o J chapéu, por aí vai, e o sentido, se é negativo ou positivo, né? Então, quando a gente muda isso, qualquer uma delas, né? Ou a gente muda o módulo, ou a direção, ou o sentido, a gente tem um vetor diferente, né? Então, quando a questão diz a variação da direção do movimento a uma velocidade escalar constante, que seria no caso esse módulo de V, seria constante, configura uma mudança no estado inercial do objeto em movimento. E é verdade, ele configura sim uma mudança no estado inercial do objeto em movimento, né? Se vocês lembrarem da primeira lei de Newton, né? Primeira lei. Primeira lei de Newton, você diz o quê? Que uma força, se a força resultante em um objeto qualquer, a somatória das forças, no caso a força resultante, né, externa, for igual a zero, a gente tem que o objeto vai continuar atendendo ao seu movimento natural, né? Com velocidade retilínea uniforme, né? Então, no caso, se você tem a mudança da direção, você deixa a força não é mais constante, né? Você tem uma força aí, agindo de modo que a sua direção ela é alterada, né? Então, sim, isso é correto, né? A variação da direção do movimento a uma velocidade escalar constante configura a mudança no estado inicial do objeto em movimento. Beleza? Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários e a gente se vê na próxima questão. Forte abraço e valeu!